Mas, gente, a direita brasileira, nesse instante, está no Twitter falando que não houve tentativa de golpe do Bolsonaro. A direita brasileira, a gente tava falando que o Bolsonaro queria dar um golpe desde o começo do mandato dele. Desde o começo do mandato do Bolsonaro, a gente tá falando, gente, isso aqui tudo se encaminha para isso. Tudo o que a gente falou que o Bolsonaro ia fazer, o que ele queria fazer, ele tentou fazer. A gente acertou sobre o nosso problema, os bolsonaristas odeiam a gente, é porque a gente acertou. Não é porque a gente errou sobre o Bolsonaro. A gente falou, pega lá, primeiro cancelamento do bolsonarismo com relação ao MBL, lá o de 2019, lá Maio do 19. maio 19, foi porque a gente falou que ia ser convocada uma manifestação que estava pedindo intervenção militar. Ó, não existe manifestação de direita de 2019 pra cá que não seja sobre, ou também sobre intervenção militar. A gente falou, esta é a primeira manifestação grande que está sendo montada, tocada por gente que defende intervenção militar. Foi o que nós fizemos no começo de 2019. E adivinha? E adivinha o que aconteceu em todas as manifestações viadoras do Bolsonaro? Foram sobre isso. E tem pessoas presas porque estavam fazendo exatamente isso. Exatamente isso. E o Bolsonaro queria isso. E aí, né? Um cara botou isso, o MBL tá, a gente tá muito à frente do tempo. Só que a gente vai ser atacado. Tem um cara que várias vezes faz comentários, ele é bem bolsonarista, ele é defensor da família, que é o Mafinha. Sim. Acho que você respondeu ele. É legal eu responder ele aqui também. Só pra, antes que eu pegue esse tweet, 17 de maio de 2019, parabéns ouvidos, querem golpe de Estado na cara dura. Vamos lá. Esther Witt, lá em 2019. Nosso escolhido por Deus, vamos exigir que o Congresso trabalhe para nós, ou hashtag, o povo vai invadir o Congresso. Ó, aqui, dá um RT nisso, que a gente pode dar um RT. Poxa, envelheceu bem esse post, né? Muito engraçado, porque a gente falava isso em 2019. O Mafinha, ele já fez vários comentários decentes, então eu vou responder ele de maneira decente, ainda que discorde dele, né? Ele falou o seguinte: MBL vai carregar nas costas esse erro aí. Vai custar para eles a possibilidade de serem protagonistas da direita em algumas décadas. Isso porque o 8 de janeiro e as perseguições do Xandão serão o mito fundador da direita brasileira. Vai custar muito caro o medo para muita gente. Olha só, gostei que há uma análise ali, tá? Há uma leitura dele. E eu vou lá, o que ele está falando que é o meu erro? Ele tá pegando esse perfil que algum imbecil bolsonarista aí, né? Em novembro de 22, Renan Santos já pavimentava a narrativa de um golpe imaginário. Como golpe imaginário? Eu já tô há muito tempo falando disso, ela tinha que se informar melhor. Endossando a tese futura de esquerda togada. Não, é de 19. Na verdade, assim, a esquerda sempre falou que o Bolsonaro era isso, aquilo, como a título de histeria. Eu não falo isso a título de histeria. A gente viu. Eu não achava que ele seria capaz de tudo isso. Isso aí, ó. A galera sempre pediu intervenção militar. Falar que isso era ilusório. Falar que as pessoas estavam na frente do quartel, aquilo era ilusão. Falar que o que o Bolsonaro fez na manifestação de 7 de setembro de 2021 não era sobre isso. Falar que eu autorizo o que ele pediu o tempo todo. Lembra? Eu autorizo. Autorizo o quê, caralho? Falar que toda a mobilização deles, tudo que eles fizeram pra invalidar as eleições, tudo que eles falaram da urna, depois tudo que foi feito, todos os documentos circulavam, todas as conversas que vazaram do Mauro Cid. Eu não tô nem falando do depoimento, que eles falaram, não, o Mauro Cid mentiu em tudo, tá? É que ele foi coagido, entendeu? E as conversas eram todas fictícias. As conversas, reuniões, monitoramento, tudo isso era mentiroso. Tudo isso é mentira, tá? Na verdade, isso era um golpe fictício. Pô, nem o Bolsonaro nega mais. Nem o Bolsonaro nega. O Bolsonaro fica ali. Ele só quer mostrar que ele não tinha responsabilidade sobre as ações. Eu gosto, se o Bolsonaro achasse que foi mentira, o Bolsonaro tinha que chegar pro general Freire Gomes e falar: ô Freire Gomes, vamos fazer uma cariação agora. Chama ele. Eles inventaram agora uma história que o Bolsonaro foi machão. Ele foi lá encontrar um Xandão, ele é machão, né? Sempre se cagou todo pro Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes tava se cagando, foi assistir um jogo lá do Corinthians. O Alexandre de Moraes é um autoritário cara dura. Ele não tem medo de Bolsonaro. Pelo contrário, o padrão ao longo desses últimos anos é o Xandão fala, o Bolsonaro chora. Se o Bolsonaro é machão, não é o Xandão que ele tem que encarar. Quem falou pra todo mundo que o Bolsonaro apresentou a minuta do golpe e pediu pra assinarem, pra apoiar um golpe de Estado, tá? Após arquitetar todas aquelas coisas junto com a sua equipe de mentira de urna, fazer as pessoas serem enganadas pra ir à frente dos lugares, fazer o argentino divulgar, era o Bolsonaro. Então por que o Bolsonaro não foi lá e mandou fazer uma cariação com o Freire Gomes e com outro general, não o Garnier, que o Garnier topou o golpe. O Garnier topou. Pega o chefe do exército. Fala, por que vocês não peitam o Freire Gomes? Não tem nenhum macho ali. Ô Freire Gomes, você tá mentindo. Reparou que não tem ninguém falando disso? Falem que o Freire Gomes mentiu, falem que o chefe do exército mentiu, porque o chefe do exército disse em depoimento, sob risco de ser preso, não sei lá. Ele podia mentir no depoimento. Ele falou que foi... ele falou isso e ele ainda avisou que daria voz de prisão pro Bolsonaro. Ele avisou o Bolsonaro caso o Bolsonaro viesse de novo com essa conversa. Cada uma. Então é mentira. Eu inventei, o Renan inventou golpe ilusório. Aí esse é o ponto, aí desce. Ele tá falando de um post meu que isso vai prejudicar muito o MBL. Tiro, porrada e bomba neste gado golpista. É 1/11 de 2022. Ou seja, provavelmente estamos falando, sabe do quê? De algum daqueles atos que estavam rolando em Brasília que tinha maluquice. Não, o 11 não era pós-eleição ali, logo no segundo turno?
Ah, é verdade. Que devia ser a galera que foi já fechar as estradas. É a galera que foi fechar as estradas. Então um monte de vagabundos foram fechar estradas, vamos ser bem honestos, tá? Já tentando a tese do golpe de Estado, gente. Ah, mas isso vai cobrar um preço pro MBL porque vamos dizer, o mito fundador da direita brasileira será a luta com o Xandão. Olha, tem que escolher qual é o mito fundador da direita brasileira. Vocês o tempo todo estão criando um mito novo. Agora é este o mito fundador. Então quer dizer que não havia direita antes disso. Havia um negócio e agora vai ter um mito fundador que é a luta contra o Xandão para salvar o Bolsonaro dos crimes que ele cometeu e de uma tentativa de golpe que foi tentada. E que isso é um mito fundador. A real é que é o seguinte, talvez, cara, talvez o Mafinha esteja certo. Talvez isso seja um mito fundador de algo muito maior. Mas talvez não seja isso que esteja acontecendo. Porque se for este o mito fundador, vamos pegar aqui, o bolsonarismo estaria mais forte e unido do que nunca. Riso, ele tá mais forte e unido do que nunca? Ele não tá. Todo mundo sabe que o bolsonarismo tá mais rachado do que qualquer coisa. Tá rachado e tá todo mundo esperando pra ter um caminho. Mas pesquisas de opinião mostram que o número de eleitores que não são nem Lula nem Bolsonaro tá alto pra caramba. Então o que você tem, que é o que me parece, tá? É que este tema unifica ali um bolsonarismo rachado, mas o bolsonarismo não vai se reunir ao redor de Bolsonaro. Ele unifica como discurso, mas vai passar. Já a mulher do batom, ela é uma candidata do PL, ela vai ser daqui de São Paulo, né? Então pronto, já acharam a nova pessoa que vai levar os votos do Eduardo e da Zambelli. Temos uma deputada federal, pessoal de 500 mil votos aqui, mulher do batom, e ela vai lutar ali. É isso, entendeu? Eles conseguiram uma candidata. E isso vai passar, como na verdade tudo passa e as pessoas se esquecem, em especial nessa coisa fugaz dos tempos de redes sociais que nós vivemos hoje. Assim como as pessoas não ligaram pro golpe de Estado, que o Bolsonaro tentou no final de 22, elas também não ligaram tanto pro 8 do 1, assim como não ligaram pra tentativa do STF, ai meu Deus, a democracia em risco. O Lula convocou uma manifestação usando aquela bosta daquele filme lá, o povo, vamos chamar as pessoas aqui pra defender a democracia. Foi ninguém, foi 60 pessoas, né, defender a democracia. Ninguém liga. Na verdade, as pessoas estão cada vez mais alienadas e quem tá ligando pra isso são essas bolhas políticas de direita, compostas acima de tudo por cínicos. Eu não acredito em nada que venha de um bolsonarista, tá? Dizendo que ele está realmente, tá? Um líder bolsonarista, com o coração, né, partido por aquelas pessoas que eles permitiram que se ferrassem. Eles usaram aquelas pessoas, usaram de maneira psicopática aquelas pessoas. Eles estão fingindo, eles vão fingir, depois o trend vai passar, eles vão fingir outra coisa. Que é o que eles fazem, eles são fingidores. Então o MBL pode pagar um preço? Olha, o MBL pode pagar um preço. E vai pagar o preço porque o MBL não é feito de pessoas que vão ficar fingindo isso. A gente não vai fingir. Agora, eu suspeito que o preço não é tão alto quanto imaginam. Porque simplesmente as pessoas, não é que elas ligam muito, elas, tirando uma parte do público, elas fingem que elas ligam. E é achar que o Bolsonaro liga, achar que o Malafaia liga, achar que qualquer um, né? O melhor exemplo é o Sóstenes Cavalcante, que veio a público dizer que ela seria uma grande candidata. Eles já correram pra lançar a candidata. Só entendam uma coisa, vocês estão assistindo. Nada disso vai mudar a porra do país. No fundo é uma luta sobre Bolsonaro e o grupo dele ter ou não ter poder. Isso não tem correlação nenhuma com o Brasil se tornar ou não um país desenvolvido. Porque ninguém vai me provar que o Bolsonaro tem projeto, capacidade, coragem e material humano pra fazer isso. Então, essa discussão sobre o Bolsonaro, pra mim, ela é uma discussão muito da psicodélica. Porque se perguntar pro Bolsonaro o que ele quer fazer ou o que ele vai fazer, ele mesmo não sabe. No Vilela, perguntaram pra ele sobre do veto. Vilela fez a pergunta muito boa pra ele do veto ao lance do... Meu Deus do céu. Das decisões monocráticas. E ele não sabia responder. Ele não tinha a menor ideia do que ele respondia. Quando também ele foi no Igor 3K lá do Flow, e aí ele foi perguntado pelo Igor sobre o PL lá do Kim dos privilégios, ele nem sabia do que se tratava. Ele, tipo, sei lá, eu não votaria a favor não, porque um político não faz o que o povo quer necessariamente, tá? Ele nem sabia, porque esse assunto é menor na cabeça dele. O Bolsonaro só pensa nele. Então, existe uma legião de pessoas que não entendem o drama que envolve isso, aí me preocupa, né? A ideia não é perseguir ninguém, não. É para restabelecer o equilíbrio dos poderes para que você possa botar esse Brasil para frente. Completando isso daí, botar esse Brasil uma pra frente. Questão aqui também do veto da decisão monocrática. Você não acha que isso foi um efeito borboleta ao que está acontecendo hoje? Porque a decisão monocrática é esse artifício de um juiz decidir e parece que foi em Câmara dos Deputados, foi aprovado na Câmara em 2019, aprovado no Senado em 2021, 10/3, e aí você veta integralmente 2/4 de 2021. Não acaba ressoando hoje isso? Eu não tô lembrado desse. Pode ser que eu tenha vetado, pode ser. Eu queria ver o contexto. Você sabe que você vetou. Pode ser que eu tenha... Não, foi vetado. E você sabe muito bem que você vetou. Isso foi uma decisão importante tomada pelo teu mandato.
a serviço do STF. Com você todo encagaçado, você vetou, como você tomou várias decisões morrendo de medo do STF, que é a história da tua vida. Talvez eu tenha... Não, você fez, você assinou, você vetou. E não adianta fingir que você não lembra, fingir demência. Você vetou.